Olá, bem-vindos ao vídeo de apresentação das listas 6 e 7 da disciplina de mineração de dados, cujo tema é classificação. Da lista 6, classificação binária, e da lista 7, classificação multiclasse. Para fins de facilidade de explicação, já que a explicação para ambos os modelos será quase a mesma, e comparação dos resultados de ambos os modelos, ambos os trabalhos estão sendo apresentados neste mesmo vídeo. Então, a classificação em aprendizado de máquina consiste na aplicação de algoritmo de aprendizagem supervisionada que separe os dados em diferentes classes utilizando uma fronteira de decisão, podendo a separação entre as classes ser representada por uma linha reta ou um hiperplano, classificando novas instâncias em conformidade com a região da fronteira de decisão em que se encaixam. Neste trabalho, implementou-se classificação binária, do tipo sim ou não, com apenas uma fronteira de decisão. Para isso, utilizou-se os métodos de regressão logística, árvore de decisão e uma estratégia de ensemble em cima de árvore de decisão, que é a floresta aleatória. O algoritmo mais utilizado para a classificação binária é a regressão logística, que possui mecanismos semelhantes à regressão linear, mas modelando agora a probabilidade de determinada entrada pertencer a uma classe 0 ou 1 mediante uma função logística aplicada à função de combinação linear das variáveis preditoras. Tal função retorna um resultado entre 0 e 1, o qual, conforme é maior ou menor que dado limiar, normalmente 0.5, define se a entrada pertence à classe positiva ou negativa. Os coeficientes da função são estimados por máxima verossimilhança e não mais por mínimos quadrados, dado que o que se quer estimar são probabilidades. Quanto às árvores de decisão, seu objetivo é dividir o espaço de resultados em regiões que minimizem a impureza para cada variável, ou seja, que definam muito bem em que valores certa variável, levando em conta também o relacionamento com as demais variáveis independentes, impacta na classe positiva ou negativa da variável dependente. Para isso, utiliza-se funções como índice de Gini ou entropia para buscar as condições, ou seja, melhores decisões possíveis em que determinada variável representa de maneira mais segura o resultado 0 ou 1 da variável dependente. Então, cada uma das variáveis que são aplicadas que influenciam no resultado da variável dependente, elas, dependendo do valor que elas assumem, isso vai assumir mais ou menos no resultado final de uma classificação. Então, o que o algoritmo de árvore de decisão busca é achar quais desses valores que vão influenciar mais ou menos em cada um dos resultados que a variável independente possa assumir. Então, aqui nós temos esse exemplo de uma árvore de decisão que busca modelar o meio de transporte que será utilizado por um sujeito para ir ao trabalho, a depender de uma série de fatores, que seria clima, tempo disponível e fome. Aí, no caso, neste exemplo aqui, o clima foi a variável que mais influencia, que mais impacta no resultado final, que seria ou andar ou ir de ônibus. Aí, justamente por isso, a primeira pergunta que é feita, a primeira decisão que é feita de modo que minimize a impureza do cálculo da probabilidade seria começar pelo clima. Então, se o clima está ensolarado, a próxima pergunta a ser feita seria sobre o tempo disponível. Se é mais que 30 minutos, ele vai andando. Se é menos que 30 minutos, ele vai de ônibus. No caso de o clima ser nublado, a próxima pergunta a ser feita é se ele está com fome. Se ele estiver com fome, ele vai andando, pois nesse exemplo, ele pode passar na padaria no caminho do trabalho e fazer um lanche. Se ele não estiver com fome, ele vai de ônibus. Nesse caso, caso esteja nublado, nesse exemplo, é independente do tempo disponível, pois se está nublado, pois se está ensolarado, aliás, ele sempre vai preferir ir a pé, caso o tempo disponível seja suficiente. E por fim, caso o clima esteja chovendo, não há outra opção, ele vai acabar indo de ônibus. E para aprimorar os resultados da árvore de decisão, pode-se utilizar o modelo de floresta aleatória, o modelo de ensemble. Ensemble se refere à técnica de combinar múltiplos modelos de desempenho mais fraco para formar um modelo mais forte e confiável, de modo que se reduz a variância e superajuste, muito comum às árvores de decisão, por exemplo. A floresta aleatória faz isso aplicando bagging e agregação de resultados de múltiplas árvores de decisão. O bagging extrai aleatoriamente do conjunto de treino original vários subconjuntos com reposição de dados, alimentando uma árvore com cada um deles. Além disso, para cada árvore,
um conjunto aleatório de variáveis é usado para o treinamento da mesma. No final, agrega-se os resultados de classificação por meio de voto da maioria para cada instância. Tais artifícios aumentam consideravelmente a aleatoriedade dos dados que alimentam o modelo, reduzindo drasticamente a probabilidade de superajuste. Então, com uma larga variedade de combinações de possíveis entradas para o modelo, é muito difícil que ele fique superajustado a um determinado subconjunto de entradas e aprenda mais como aquele subconjunto funciona e perca seu poder de generalização, certo? Então, o objetivo do atual trabalho é classificar se as mensagens do dataset fake Telegram são virais ou não. Viralidade de acordo com um limiar pré-definido de número de compartilhamentos, utilizando das técnicas acima descritas. O limiar adotado foi do valor assumido pela mediana mais 2 dígitos do padrão, que foi 16.21. Seria 16.21. O que daria 17 ou mais sendo considerados virais e menos que isso considerados não virais. Mas, pelo que vamos ver mais para frente, devido à forma da distribuição dos nossos dados, esse valor, mesmo sendo 2 dígitos padrão, ele acaba que representa muito pouco dos nossos dados. Acho que menos de 0,5% dos dados seriam com 17 ou mais compartilhamentos. Então seria muito difícil para qualquer modelo de classificação binária conseguir aprender com com uma amostra muito pequena, tão pequena do conjunto da classe positiva, né? Então aqui são feitos o mesmo processo da lista anterior, certo? De processamento dos dados e de análise da variância explicada por cada variável. E, enfim, chegamos aqui, construção do modelo. Finalmente definiu-se abaixo o modelo preditivo aplicado, aplicando por meio de grid search. É o mesmo processo que foi feito na lista anterior, certo? Mas aqui nós vamos analisar agora a nossa distribuição dos nossos dados, né? Aqui foi plotado um histograma com a quantidade de compartilhamentos dos dados do nosso dataset. Então aqui nós podemos ver que com um compartilhamento se refere a quase 200 mil das entradas, que são pouco mais de 230 mil que nós estamos aqui depois dos compartilhamentos. Então é realmente uma quantidade muito massiva de dados muito concentrada nessa região muito pequena, o que dificulta muito a aprendizagem do nosso modelo. Aí aqui com 2 compartilhamentos já cai para menos de 25 mil e assim por diante, né? Aquela distribuição, esqueci o nome agora, aquela distribuição que tem uma quantidade muito pequena aqui e aí vai fazendo uma cauda bem longa. E aqui foi printado uma certa de percentis, né? O percentil 97, o valor correspondente a ele seria 5. Ou seja, apenas 3% das mensagens tem... nós sabemos que com certeza tem mais de 5, tem 5 ou mais compartilhamentos, né? Aí para o percentil 98, 7. Para o percentil 99, 11. E o valor que a gente tinha pegado como sugestão, né, que seria a medida mais 2 do padrão, são 16, ou seja, muito mais até do que o próprio percentil 99, certo? Então, o que nós adotamos aqui para o modelo foi o valor de 7, que ainda é o percentil 98. Então, seriam basicamente 2%, né, das nossas entradas, que seriam consideradas como virais, e o restante como não viral, certo? Aí aqui nós temos exibido o próprio modelo, né? É o mesmo processo que foi utilizado, basicamente o mesmo processo que foi utilizado na lista anterior de regressão, só que agora com os modelos de regressão logística, árvore de decisão e floresta aleatória, com a nossa nova variável aqui que vai ser qualitativa, né? 0 e 1, o status de viralidade. E é feito o mesmo treinamento de antes, com o inner search, faz o teste dos modelos escolhidos aleatoriamente dentro do nosso grid, dentro do inner search, e o que tiver o melhor resultado vai ser dentro do inner fold, aliás, e o que tiver o melhor resultado vai ser utilizado no outer fold. Aí aqui, além disso, nós estamos printando o resultado do melhor tipo de modelo para cada um dos diferentes tipos do resultado
de para cada, perdão, de para cada tipo de modelo que nós vamos testar naquele inner fold, qual foi o modelo daquele tipo que teve o melhor resultado dentro daquele inner fold. Uh, e depois no outer fold, o melhor só é usado o melhor, o que teve o melhor resultado entre todos esses, certo? Aí aqui nós pegamos as predições, né? E aqui, além das predições, nós pegamos também a probabilidade de cada uma dessas predições, né? Para fazer a métrica do ROC com a área sob a curva, né? Porque para isso a gente precisa de todas as probabilidades que foram dadas para todas as instâncias do problema, né? Para poder ir variando o limiar que é aceito de ou classe positiva ou classe negativa, para poder plotar o gráfico do Rock-Alk, né, para saber a área sob a curva desse gráfico, variando os diferentes limiares de probabilidade para aceitar o modelo como positivo ou negativo. Então aqui nós temos os resultados do nosso modelo. No primeiro Alterfold, a regressão logística teve um F1 score, que é a média harmônica da Precision e do Recall, né, de 12%, a árvore de decisão teve de 10%, a floresta aleatória de 11%, e o melhor modelo, né, que foi o de regressão logística, teve 15%. Aí no caso do segundo Alterfold, o melhor modelo teve 16%, no terceiro 15%, no quarto 17% de F1 score, e no quinto 11%. Aí nós vemos que, apesar com exceção desse último valor aqui, a variância foi um pouco baixa, né? Então é um modelo que dá para dizer que ele generalizou bem, já que ele manteve um valor aproximado do resultado do F1 score dele para os diferentes conjuntos de dados a que ele foi exposto, né? Então ele não teve um overfitting, digamos assim. E analisando melhor as demais métricas, fica evidente, né, que a dificuldade que é classificar esse tipo de modelo, onde nós temos um conjunto de dados em que as instâncias positivas são muito, muito menores do que o total. Afinal, se o modelo apenas ficar chutando que absolutamente todas as classes, todas as instâncias que forem dadas para ele forem negativas, ele vai acabar acertando a maioria, de fato. Só que vai ser um modelo horrível, porque ele não está tentando prever nada, né? Ele está apenas aprendendo que se ele chutar que é negativo, a chance de acertar é muito alta. Então é por isso que essa acurácia aqui acaba sendo enganosa, né? De 92%. Aí para isso, métricas melhores seriam a Precision e o Recall. A Precision, se não me engano, são os verdadeiros positivos sobre o total de instâncias classificadas como positivas, né? Seriam verdadeiros positivos mais falsos positivos. E a Recall seria os que foram classificados como positivos sobre o total de verdadeiros positivos, né? Então, a nossa Precision acabou sendo muito baixa, significa que houveram muitos falsos positivos. Então, isso acaba sendo, claro, um mau resultado, mas que acaba sendo, tem um seu lado bom, né? Significa que o modelo ele acabou tentando chutar resultados também como positivos, e não apenas aprendeu que chutar resultados negativos tem boas chances de acertar. E no caso a Recall foi um pouco melhor, na verdade foi até razoável, né, de 37%. Só que isso acabou, essa diferença entre a Precision e o Recall acabou diminuindo o F1 score, ficou 15%, bem mais próximo da Precision aqui de quase 10%, né? Porque justamente ela é a média harmônica entre os dois. E a área sob a curva ficou de 75%. Isso indica que o modelo ele teve alguma capacidade de aprender, mas que ainda não é muito bom, certo? E a melhor configuração da nossa classificação foi com n-gramas de tamanho 2, processamento de texto com TF-DF,
e a regressão logística com L2, que é Ridge, com um alfa de 1, certo? Aí nós tentamos também aplicar um undersample. Nós aplicamos basicamente o mesmo código aqui, só que agora com um undersampler, que seria o Edited Nearest Neighbors. Então ele vai basicamente ele vai excluir a maioria das classes negativas e ficar apenas com aquelas que estão mais... que no espaço de representação dos dados estariam mais distantes das classes negativas, certo? Para poder maximizar as chances de ele acertar, maximizar as chances de ele diferenciar entre as duas classes, já que vai ter uma distância maior entre elas no espaço de variáveis. Então, foi aplicado aqui o mesmo processo, certo? Mas agora os nossos resultados acabaram sendo um pouco piores. Não teve basicamente ganho nenhum. 14% no primeiro fold, 14% no segundo, 15%, 13% e 3%. O que houve um ganho aqui foi uma variância muito, muito menor no F1 Score, né? Apenas agora de 0.072, o que indica que o modelo ficou bem mais generalizável do que o anterior, certo? Mas, via de regra, todas as nossas métricas caíram, inclusive a acurácia, né? Apesar de o recall ter subido, inclusive. Na verdade, o que aconteceu foi que a nossa precision caiu, apesar do recall ter subido. O que pode, sob algum aspecto, ser interpretado como um bom desempenho no modelo, né? Caso o que nós queremos analisar seja se, para cada instância realmente positiva que estamos dando ao modelo, se ele realmente está classificando ela como positiva. Que é isso que o recall fala pra gente, né? E nesse caso aqui, 48% de recall, ele está dizendo que para cada instância positiva que é dado para o nosso modelo, em metade delas ele está acertando que ela realmente é positiva, né? Já que o recall diz de quantos dos de fato positivos foram classificados como positivos, né? E no caso da área sob a curva, ela na verdade até melhorou, foi de 75 para 81. Então nós podemos dizer que o modelo de fato pode ter melhorado, né? Porque mesmo que o F1 Score tenha ficado um pouco mais baixo, a nossa área sob a curva melhorou até de uma maneira relevante, né? 0,6 pontos. E basicamente foi isso para o nosso modelo de classificação binária. Podemos ir agora para a lista 7, que seria basicamente o mesmo problema, só que agora nós vamos classificar, ao invés de duas classes como viral ou não viral, nós vamos dividir em 4 classes de viralidade, né? Então vamos direto aqui para a parte onde nós separamos as nossas classes. Basicamente, de acordo com o histograma que havia sido plotado antes, nós vemos aqui esse formato de distribuição. E o que foi atribuído a primeira classe ela vai ser apenas dos valores que tem apenas um compartilhamento. Aí a segunda classe vai ser os que tem entre 1 e 4, a terceira classe entre 4 e 8, e a última classe seria as que tem 8 ou mais, certo? Aliás, mais de 8. Então, basicamente é isso. Temos agora 4 classes, o que vai fazer com que o modelo gere 3 fronteiras de decisão, né? E aqui, basicamente, o mesmo processo que tinha sido utilizado antes, mas agora com algumas adaptações, né, para que o modelo classifique muitas classes, como colocar aqui o multiclass na regressão logística. E o mesmo processo de antes, está recebendo também as probabilidades para o cálculo da área sob a curva, cada uma das probabilidades para todos os limiares determinados. E os nossos resultados agora foram, inclusive, bem melhores do que o anterior. Nós tivemos no primeiro AlterFold 36% de F1 Score,
no segundo 34%, no terceiro 34%, no quarto 31% e no quinto 36%. Ou seja, ficou em torno aí de 34, 35% de F1 score. Porque nesse caso agora, curiosamente, a nossa precision aumentou bastante. Significa que de todas as entradas que ele classificava como positivas, ele conseguiu acertar uma proporção maior delas que eram de fato positivas. Enquanto o recall se manteve basicamente a mesma coisa, né? Então isso fez com que o F1 score subisse bastante, apesar de que a área sob a curva acabou diminuindo, né? E também nós aplicamos a mesma estratégia de undersampling aqui aplicando o Edited Nearest Neighbors para balancear o nosso dataset. Havia sido tentado também aplicar a estratégia de oversample, só que como o dataset é muito grande, teria que aumentar, já que apenas 2% são classes positivas, teria que aumentar os outros 98% para poder encaixar, equalizar os dois tipos de variáveis com o oversample. Então seria um custo computacional muito alto, acabou não sendo possível essa implementação. Então agora os nossos resultados, por incrível que pareça, foram piores, né? Agora tivemos 27% no primeiro waterfold, 29% no segundo, 27%, 28% e 27%, que no final ficou com um F1 score médio de 28%. A recall até aumentou um pouco em comparação com a anterior, mas a precision caiu. E a área sob a curva caiu drasticamente nesse caso. O que pode ter acontecido aqui foi que, como agora nós temos bem mais fronteiras de decisão a serem feitas, e nós temos agora bem mais fronteiras de decisão a serem feitas e bem menos dados para que possa ser feita essa fronteira de decisão. Então, acabou que a falta de dados talvez tenha feito com que o modelo não aprendesse tão bem quanto o que nós gostaríamos. Então, basicamente foi isso o nosso trabalho. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.